Pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, o professor vai dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos vendo em sala. Inicialmente, o professor tinha falado para vocês sobre a introdução e a arquitetura grega. Aí agora eu vou dividir em dois vídeos esse conteúdo restante. O primeiro vídeo vai esse, falando sobre a pintura, e o segundo vídeo falando sobre a escultura. Começando pela pintura, o que nós precisamos saber? Que a pintura grega ela teve um grande destaque na cerâmica utilitária. Por que a pintura grega ela vai se destacar na cerâmica utilitária? Por ter um caráter didático. O que é isso? O que é uma pintura de caráter didático? É uma pintura que vem para poder ensinar, trazer um conhecimento para as pessoas. Quando nós falamos da cerâmica utilitária, do que nós estamos falando? Dos vasos, dos jarros, das ânforas, dos pratos, estes objetos do dia a dia. A pintura ela vai se destacar nestes objetos porque era mais fácil o contato que as pessoas tinham. Você tem um contato com estes objetos, com estes materiais no seu cotidiano. E aí essa pintura vai estar ilustrando cenas do cotidiano, envolvendo a mitologia, a crença, a religiosidade desse homem. Mas quando nós falamos assim, pintura grega, ela vai se remeter apenas na cerâmica? Não. Ela também apareceu nos murais, ela também aparece através do mosaico, então você tem várias outras formas. Só que a mais importante e a que tem destaque é a pintura da cerâmica utilitária por trazer esta função didática. Essa pintura grega ela vai ser dividida em duas fases, a fase negra e a fase vermelha. Aqui o professor colocou uma imagem que demonstra muito bem a primeira fase, que é a fase negra, que foi pintada por Ezequias. Esse artista ele vai marcar esse período. Aqui nessa pintura, o que nós podemos perceber? Que os gregos eles trazem aquela ideia da simetria, do equilíbrio, da proporção, o ideal de beleza que o professor falou para vocês na nossa aula. Como assim? Equilíbrio, simetria, beleza, proporção. Vocês estão vendo na imagem que nós temos dois soldados, eles estão ali jogando damas. Se nós cruzarmos uma linha na vertical, bem no meio do vaso, do lado esquerdo você tem um personagem, do lado direito você tem outro. E o que eu quero que vocês observem? Que as linhas curvas das costas dos dois personagens, assim como as linhas curvas dos escudos que estão atrás deles, todas estas linhas curvas seguem as linhas curvas do vaso. Percebam esse detalhe. Isso é um cuidado, isso é um detalhe que o artista tem. E outra curiosidade. Veja que as lanças que eles estão segurando apontam para as alças dessa ânfora. Então, isso é você ter cuidado com os detalhes, com proporção, com harmonia, com equilíbrio. Aqui eu tenho a fase negra. Por que ela é chamada de fase negra? Porque os personagens estão na cor preta. E o fundo que vocês estão vendo é um fundo meio avermelhado. Esse fundo avermelhado não é que o artista pintou. Isso daí não é uma tinta que ele pintou. Na verdade, essa cor é a coloração natural do vaso, do objeto ali. Foi feito com uma cerâmica, com uma argila e tal. E isso foi levado ao forno a uma determinada temperatura e quando tira ela fica nessa coloração. Tá? Aqui, ó, uma outra cena que envolve a questão do atletismo. Aqui, nessa pintura, dá para nós vermos perfeitamente a influência que eles tiveram
dos egípcios. Como assim a influência dos egípcios? Vejam neste homem a lei da frontalidade, né, na figura principal ali, que está bem ao meio. A lei da frontalidade foi algo que apareceu tanto na pintura quanto no relevo narrativo da arte egípcia, né, e vai aparecer aqui então na pintura grega. Essa lei da frontalidade, como que nós podemos perceber? Que as pernas, né, e a cabeça, elas estão de perfil. Já o tronco, né, os braços e o olho aparece de frente para nós. Então a lei da frontalidade, os egípcios eles usaram por não dominar muito bem, por não dominar, na verdade, a técnica da perspectiva e profundidade. E outra coisa, a lei da frontalidade é uma forma de você impor respeito, de você transmitir respeito, né? Você está olhando ali para o personagem, olho no olho. É uma forma de respeito entre o artista e o observador com a imagem, certo? E aí, em 530, 10 anos mais tarde, este outro artista, o Eutímides, ele vai inverter as cores. E aí nós vamos ter início na fase vermelha, que é precisamente essas aqui, ó. Aqui fica melhor. Vocês estão vendo que as cores agora estão invertidas? Lá na fase negra, o personagem era em preto e o fundo na coloração natural do vaso. Agora na fase vermelha, o personagem está na coloração natural do vaso e o fundo está em preto. Tá? E eles vão perceber que essa segunda fase ela se destacou muito mais, né, do que a fase negra. Por que a fase vermelha se destaca? Porque você tem um objeto todo preto. E aí, o personagem, a cena que aparece nessa coloração natural do material, olha como ele se destaca muito mais. Né? Então, a fase vermelha ela teve um destaque bem maior. Só para o professor finalizar uma coisa. Em ambas as fases, o que os artistas eles faziam? Eles pegavam um objeto, né, pintavam ele todo de preto. Ele era tudo pintado de preto. Aí com uma ferramenta pontiaguda, tipo uma agulha, ele delineava, ou seja, ele marcava todo o desenho. Daí, com essa ferramenta, ele ia descascando, ele ia retirando a tinta, né, até obter ali a cena, obter o desenho. Então era um trabalho bem, né, meticuloso, assim, uma coisa bem cuidadosa. E os dois outros artistas que vão aparecer, além do Eséquias e do Eutímides, é o Clítias e o Sófilos, né? Nós temos que lembrar que agora na arte grega nós começamos a encontrar nomes de artistas que lá na arte egípcia não se tinham, ok?